Você já acordou com aquela sensação de que nada faz sentido? Tipo, você tem tudo, casa, comida, talvez até um emprego, mas parece que está vivendo no piloto automático? Salomão, o cara mais rico e sábio que já existiu, sentiu exatamente isso. E ele escreveu um livro inteiro sobre como escapar dessa armadilha. Mas atenção, a solução dele vai contra tudo que a internet te ensina sobre felicidade. Olha, eu preciso te contar uma coisa que mudou completamente como eu vejo a vida. Tem um livro na Bíblia chamado Eclesiastes, que basicamente é o diário de um bilionário tendo uma crise existencial. Salomão tinha literalmente tudo: ouro, palácios, poder, mulheres, vinhos, festas, e no meio de tudo isso, ele parou e pensou: cara, qual é o ponto de tudo isso? E a resposta que ele encontrou é tão poderosa que ainda funciona 3.000 anos depois. A maioria das pessoas acha que Eclesiastes é um livro depressivo. Tipo, todo mundo conhece aquela frase, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Parece pessimista, né? Mas espera. O que Salomão estava realmente dizendo é que existe um veneno invisível matando sua alegria de viver agora mesmo, e a maior parte das pessoas nem percebe que está sendo envenenada. Esse veneno tem nome: é querer acumular, conquistar e possuir coisas achando que isso vai preencher o vazio. Spoiler: não vai. Salomão testou tudo. Ele construiu projetos gigantescos, jardins, casas, comprou escravos e escravas, juntou ouro e prata como ninguém antes dele. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Sim, você leu certo. Ele diz no livro: tudo o que os meus olhos desejaram, não lhes neguei. Imagina ter esse poder. Imagina poder comprar, experimentar e possuir literalmente qualquer coisa que você quiser. E sabe qual foi a conclusão dele depois de tudo isso? Olhei para tudo que eu tinha feito e era tudo sem sentido, correr atrás do vento. Agora vem a parte interessante. Salomão não estava sendo dramático. Ele estava descrevendo algo que a ciência moderna confirma. É o que chamam de esteira hedônica. Você conquista algo, sente aquela alegria por uns dias e depois volta para o mesmo nível de satisfação de antes. Comprou um carro novo? Legal, mas em 3 meses você já nem liga mais. Conseguiu aquela promoção? Massa, mas logo você já está estressado com as novas responsabilidades. É como uma esteira. Você corre, 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 mas continua no mesmo lugar. Um estudo da Universidade de Northwestern acompanhou pessoas que ganharam na loteria. Sabe quanto tempo durou a felicidade delas? Cerca de 3 meses. Depois disso, elas voltaram ao mesmo nível de felicidade de antes de ficarem ricas. 3 meses. Salomão sabia disso 3.000 anos atrás, sem precisar de estudo nenhum. Ele viveu isso na pele. Mas aqui está o problema real que Salomão identificou. Não é só que as coisas não te preenchem, é que enquanto você está correndo atrás delas, sua vida está passando. Ele diz: detestei todo o trabalho em que me esforcei debaixo do sol, porque terei de deixá-lo para quem virá depois de mim. Pensa nisso. Você trabalha 30, 40 anos juntando coisas, construindo um império e no final, você morre e deixa tudo para trás. E pior, você deixa para alguém que talvez nem valorize o que você conquistou. Tem uma frase no Eclesiastes que me arrepia toda vez. Qual é a vantagem de todo o trabalho árduo com que o homem se afadiga debaixo do sol? Salomão está perguntando: qual é o lucro real da sua vida? Se você somar tudo, todo o esforço, toda a correria, toda a ansiedade, e subtrair o que você realmente ganhou em termos de paz, alegria e significado, você está no positivo ou no negativo? A maioria das pessoas está no negativo e nem sabe. Elas trabalham 60 horas por semana, perdem tempo com a família, sacrificam a saúde, vivem estressadas. Tudo para quê? Para comprar coisas que não precisam, impressionar pessoas que não ligam e perseguir um padrão de sucesso que a sociedade inventou. E no final da vida, na cama do hospital, ninguém pensa:
poxa, eu deveria ter trabalhado mais. Todo mundo pensa nas pessoas que amava e nos momentos que deixou passar. Salomão viu tudo isso. Ele viu a futilidade, o vazio, a falta de sentido. E ele poderia ter terminado o livro ali, deixando todo mundo deprimido. Mas ele não fez isso. Ele encontrou o antídoto. E esse antídoto é tão simples, tão óbvio, que a maioria das pessoas ignora completamente. Mas antes de eu te contar qual é, você precisa entender por que você está tão viciado em buscar felicidade nos lugares errados. Existe uma mentira gigantesca que todo mundo acredita, e essa mentira está destruindo sua capacidade de sentir alegria real. A mentira é esta: você precisa de mais. Mais dinheiro, mais conquistas, mais reconhecimento, mais seguidores, mais curtidas. A sociedade inteira funciona nessa lógica do mais. Abra o Instagram e você vai ver todo mundo vendendo essa ideia. Mais é melhor. Mas Salomão descobriu algo que as redes sociais escondem de você. Mais nunca é suficiente. Ele escreve: quem ama o dinheiro jamais dele se fartará, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Traduzindo, não importa quanto você tenha, sempre vai querer mais. É um buraco sem fundo. E sabe por quê? Porque o problema não está na quantidade de coisas que você tem. O problema está em onde você colocou sua expectativa de felicidade. Você está pedindo para coisas externas fazerem um trabalho interno que só você pode fazer. Pensa comigo. Você conhece gente rica que é infeliz? Com certeza. Você conhece gente famosa que está deprimida? Obviamente. Olha quantos artistas, atores e músicos no auge da carreira entraram em depressão, vícios ou coisa pior. Eles tinham tudo que a sociedade diz que traz felicidade, mas estavam vazios por dentro. Por quê? Porque estavam bebendo água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Salomão observou outro fenômeno bizarro. Quanto mais você tem, mais você se preocupa. Ele diz: quando os bens se multiplicam, multiplicam-se também os que deles comem. Que proveito, pois, terá o seu dono, senão vê-los com os seus olhos? Isso é genial. Ele está dizendo que quando você fica rico, aparecem um monte de pessoas querendo um pedaço do seu dinheiro. Impostos, funcionários, parentes necessitados, golpistas, processos. Sua vida complica. Você não dorme direito porque fica pensando em como proteger o que tem. Tem bilionários que dormem com medo de perder tudo. Tem gente com 10 carros, mas não consegue aproveitar nenhum porque está sempre correndo. Tem pessoas morando em mansões gigantes, mas se sentindo sozinhas em quartos vazios. A abundância material não resolve os problemas humanos fundamentais. Solidão, falta de propósito, medo da morte, necessidade de conexão real. E aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. Você pode estar usando suas ambições como uma fuga. Isso mesmo. Muita gente trabalha feito louca não porque ama o trabalho, mas porque está fugindo de algo. Fugindo de encarar problemas no casamento, fugindo de lidar com traumas antigos, fugindo do silêncio interno que grita quando você para. O trabalho se torna uma droga socialmente aceita. Você pode ser viciado em produtividade e todo mundo vai te aplaudir, te chamar de dedicado, de focado. Mas por dentro você está se destruindo. Salomão percebeu isso também. Ele escreveu: vi que todo o trabalho e toda a habilidade em que o homem é bem-sucedido despertam a inveja do seu próximo. Olha que loucura! Você trabalha duro, alcança sucesso, e ao invés de paz, você ganha a inveja dos outros. Seus amigos começam a te olhar diferente. Parentes que você nem falava aparecem pedindo favores. Pessoas falam mal de você pelas costas. O sucesso que deveria trazer alegria acaba trazendo isolamento. Tem um estudo da Universidade de Harvard que acompanhou pessoas por 80 anos tentando descobrir o que realmente faz alguém feliz. Sabe qual foi a conclusão? Não foi dinheiro, não foi fama, não foi sucesso profissional. Foi relacionamentos,
conexões humanas genuínas. As pessoas mais felizes eram aquelas que tinham vínculos profundos com outras pessoas. Mas aqui está o problema. Você não pode comprar relacionamentos verdadeiros. Você não pode conquistar amor genuíno. Essas coisas não funcionam na lógica do mercado. E Salomão sabia disso. Ele tinha 700 esposas, lembra? Mas quantas dessas mulheres realmente o amavam? Quantas estavam ali pelo poder, pela riqueza, pelo status? Ele podia ter intimidade física com qualquer uma delas, mas intimidade emocional real? Provavelmente com nenhuma. Ele estava cercado de pessoas e completamente sozinho. É possível ter 1000 contatos no celular e nenhum amigo de verdade. É possível ter uma família inteira na mesma casa e cada um estar isolado no próprio mundo. Agora vem a parte que dói. Talvez você esteja fazendo a mesma coisa. Talvez você esteja tão ocupado construindo um futuro melhor que esqueceu de viver o presente. Quantos jantares em família você perdeu porque estava trabalhando? Quantas vezes seu filho quis brincar e você disse, agora não, estou ocupado? Quantos momentos simples e bonitos você deixou passar porque estava com a cabeça em outro lugar? Salomão viu isso claramente. Melhor é ter uma mão cheia com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com trabalho árduo e correr atrás do vento. Ele está dizendo que é melhor ter menos coisas e mais paz do que ter tudo e viver estressado. Mas isso vai contra tudo que nos ensinaram, não é? Fomos programados para acreditar que sacrificar o hoje pelo amanhã é sabedoria, que sofrer agora para ter conforto depois é inteligência. Mas e se você chegar nesse depois e perceber que perdeu o que realmente importava? Tem gente que passa a vida inteira adiando a felicidade. Quando eu me formar, vou ser feliz. Quando eu casar, vou ser feliz. Quando eu ter filhos, vou ser feliz. Quando os filhos crescerem, vou ser feliz. Quando eu me aposentar, vou ser feliz. E a vida vai passando, e a felicidade nunca chega, porque ela nunca esteve no futuro. Ela sempre esteve disponível agora, mas você estava ocupado demais olhando para frente para perceber. Salomão fez uma descoberta perturbadora que a maioria das pessoas evita pensar: a morte. Ele não ficou filosofando sobre ela de forma abstrata. Ele encarou a morte de frente e percebeu algo que muda completamente o jogo da vida. Ele escreveu: o sábio e o tolo têm a mesma sorte. Ambos morrem. Parece óbvio, mas pensa no impacto disso. Não importa o quanto você seja inteligente, rico, bonito ou bem-sucedido. No final, todo mundo acaba no mesmo lugar. Isso poderia ser depressivo, mas Salomão usou essa verdade como uma ferramenta. Ele percebeu que se todo mundo vai morrer, então viver acumulando coisas é literalmente insano. Você não pode levar nada com você. Zero. Aquela conta bancária gorda, fica aqui. Aquele carro importado, fica aqui. Aquela casa dos sonhos, fica aqui. Até seu corpo fica aqui. Você sai deste mundo exatamente como entrou, sem nada. Mas tem algo pior. Salomão diz: pois quem sabe se será sábio ou tolo aquele que vai dominar todo o trabalho em que me esforcei e no qual usei a minha sabedoria debaixo do sol. Imagina trabalhar 40 anos construindo um negócio, juntando patrimônio e deixar tudo para um filho que vai torrar tudo em 5 anos, ou para um parente que vai brigar na justiça com outros familiares pelo seu dinheiro. Acontece todos os dias. Tem famílias que passam anos brigando por herança, irmãos que não se falam mais por causa de dinheiro, filhos que esperaram os pais morrerem para brigar pelo espólio. Todo aquele amor, toda aquela convivência, destruídos por cifras numa conta bancária. E o pior, a pessoa que trabalhou a vida inteira para juntar aquilo nem está mais viva para ver o estrago que causou. Salomão viu isso e pensou: então qual é o ponto de me matar de trabalhar? Agora vem o insight mais poderoso. Salomão começa a perceber que existe um tipo diferente de sabedoria. Não é a sabedoria de como ganhar mais dinheiro ou como subir na carreira. É a sabedoria de como viver bem.
E viver bem, segundo ele, tem muito mais a ver com aceitar limitações do que com tentar superá-las. Ele diz: vi que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas astúcias. Traduzindo, a vida foi feita para ser simples, mas a gente complica. Você já reparou como crianças pequenas são felizes com quase nada? Dá uma caixa de papelão para uma criança e ela passa horas brincando. Ela não precisa de brinquedos caros, ela não precisa de roupa de marca, ela só precisa de imaginação e liberdade para brincar. Mas aí a gente cresce e aprende que isso não é suficiente. Aprende que precisa de mais, sempre mais. E quanto mais a gente tem, menos a gente aproveita. Salomão observou que a vida tem ciclos, ritmos, estações. Ele escreveu aquele texto famoso: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de chorar e tempo de rir. O que ele está dizendo é que existe uma ordem natural nas coisas, e tentar forçar resultados fora do tempo certo é loucura. Você não pode apressar uma árvore para dar frutos. Você não pode pular etapas na vida, mas a gente tenta. A geração atual é a mais ansiosa da história. Todo mundo quer sucesso aos 20, aposentadoria aos 30 e realização completa ontem. As redes sociais pioraram isso porque você vê todo mundo postando só os melhores momentos. Aquele cara no Instagram viajando o mundo inteiro parece ter a vida perfeita, mas você não vê ele endividado no cartão de crédito. Aquela influencer com corpo perfeito parece feliz, mas você não vê ela chorando de madrugada porque não se acha boa o suficiente. Salomão diria para essa geração: relaxa, respira, existe um tempo para cada coisa. Mas ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer esperar. Todo mundo quer hack, atalho, fórmula mágica. Quer ficar rico rápido, emagrecer em uma semana, encontrar o amor da vida no Tinder. E quando as coisas não funcionam no tempo que a gente quer, a gente surta, fica frustrado, acha que está fracassando. Mas aqui está a verdade: você não está fracassando. Você só está vivendo num ritmo humano, num mundo que exige ritmo de máquina. E isso está te matando por dentro. Salomão percebeu que Deus, ou universo, ou seja lá como você queira chamar, colocou eternidade no coração do ser humano, mas não deu para a gente a capacidade de entender tudo. Ele diz: Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mas o homem não pode compreender inteiramente o que Deus fez. Isso é profundo. Você tem dentro de você um desejo de algo maior, algo eterno, algo que transcende o aqui e agora. É por isso que você olha para o céu estrelado e sente algo estranho. É por isso que você escuta uma música e fica arrepiado. É por isso que você ama alguém e sente que esse amor é maior que o tempo. Mas, ao mesmo tempo, você é limitado. Você não consegue controlar tudo. Você não consegue entender tudo. E isso te frustra. A maioria das pessoas lida com essa frustração tentando controlar mais. Elas fazem mais planos, criam mais estratégias, trabalham mais duro. Pensam que se tiverem controle suficiente sobre a vida, vão finalmente ter paz. Mas Salomão descobriu o oposto. Ele descobriu que paz vem de aceitar que você não controla quase nada. Você não controla a economia. Você não controla as outras pessoas. Você não controla se vai acordar amanhã. A única coisa que você controla é sua atitude diante do que acontece. Tem uma história no Eclesiastes que ilustra isso perfeitamente. Salomão fala de um homem que trabalhou com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas teve que deixar tudo para alguém que não trabalhou por aquilo. E ele pergunta: isso não é absurdo? É absurdo mesmo. A vida é absurda em muitos sentidos. Coisas injustas acontecem, pessoas boas sofrem, pessoas ruins prosperam. Não existe uma fórmula garantida de que se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Mas espera. Antes de você ficar desesperado pensando que nada faz sentido, Salomão tinha mais uma carta na manga.
Ele não parou no absurdo. Ele foi além. Depois de observar toda a loucura da vida, todas as injustiças e contradições, Salomão chegou numa conclusão que parece simples demais para ser verdade. Mas é justamente por ser simples que funciona. Ele escreveu: Sei que não há nada melhor para o homem do que alegrar-se e fazer o bem enquanto viver, e também que todo homem coma, beba e veja o que é bom em todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Espera, é só isso? Depois de todo esse papo profundo sobre morte, vazio existencial e futilidade da vida, a solução é comer, beber e aproveitar o trabalho? Parece decepcionante, né? Mas olha mais fundo. O que Salomão está dizendo é revolucionário. Ele está dizendo que a vida não é sobre conquistar o extraordinário, é sobre apreciar o comum. É sobre encontrar alegria nas coisas simples que acontecem todo dia, mas que você ignora porque está ocupado demais perseguindo coisas maiores. Pensa na última vez que você comeu alguma coisa e realmente prestou atenção no sabor. Não comeu assistindo TV, não comeu mexendo no celular, não comeu com pressa, comeu devagar, saboreando cada garfada, agradecido por ter aquela comida. A maioria das pessoas não consegue lembrar de uma experiência assim. A gente come no automático, engole a comida sem sentir, porque a mente está em outro lugar. Sempre em outro lugar. Salomão está dizendo: volta para o presente. A vida está acontecendo agora, não no passado que você não pode mudar, não no futuro que você não pode controlar. Agora. E agora você está comendo, ou trabalhando, ou conversando com alguém, ou respirando. Isso é a vida. Essa sequência de momentos presentes. Mas você está perdendo esses momentos porque está vivendo na sua cabeça, planejando, preocupando, remoendo. Ele continua: vá, coma o seu pão com alegria e beba o seu vinho de coração contente, pois Deus já se agradou do que você fez. Que as suas roupas sejam sempre brancas e que não falte óleo sobre a sua cabeça. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Olha a sabedoria nisso. Ele não está dizendo para você abandonar responsabilidades. Ele está dizendo para você parar de viver como se estivesse sempre devendo alguma coisa, como se nunca fosse bom o suficiente, como se precisasse provar seu valor o tempo todo. Você já se agradou de você? Ou você vive numa batalha interna constante, se criticando, se cobrando, se comparando com os outros? A maioria das pessoas é muito mais dura consigo mesma do que seria com um amigo. Se um amigo chega para você e conta um erro que cometeu, você provavelmente vai consolar, dizer que está tudo bem, que todo mundo erra. Mas quando você comete o mesmo erro, você se destrói, se xinga, fica remoendo por dias. Salomão está dizendo que se Deus, ou o universo, ou a existência já te aceita como você é, por que você não se aceita? Por que você coloca condições para ser feliz? Vou ser feliz quando emagrecer. Vou me aceitar quando conseguir aquele emprego. Vou relaxar quando terminar esse projeto. Essas condições são armadilhas. Você nunca vai chegar nelas de verdade, porque sempre vai inventar novas condições. A linha de chegada da autoaceitação continua se afastando. Agora olha essa parte. Desfrute a vida com a mulher que você ama, ou com o homem, ou com a pessoa que você escolheu compartilhar a vida. Salomão está falando de algo que a gente esquece facilmente. Relacionamentos precisam ser vividos, não gerenciados. Muita gente trata casamento como projeto. Fica planejando o futuro, resolvendo problemas, organizando a vida. Mas esquece de simplesmente estar junto, de rir junto, de aproveitar a companhia um do outro. Você já reparou como no começo de um relacionamento tudo é intenso? Você quer passar tempo com a pessoa, qualquer coisa que vocês façam juntos é divertida. Vocês podem estar sentados sem fazer nada e mesmo assim é bom. Mas com o tempo, aquilo vira rotina.
A pessoa vira mobília, você para de realmente ver ela, de escutar ela, de estar presente com ela, e aí você acorda 10 anos depois dividindo a casa com um estranho. Salomão viu casamentos assim. Ele teve centenas deles, e provavelmente percebeu que quantidade não importa. O que importa é qualidade de presença. Tem casais que dormem na mesma cama há 20 anos, mas estão emocionalmente divorciados. Cada um vive no próprio mundo, lado a lado, mas desconectados. E tem casais que, mesmo depois de décadas, ainda se olham com interesse, ainda riem juntos, ainda se escolhem todos os dias. A diferença não é sorte. A diferença é intenção, é escolher estar presente, é escolher ver o outro de verdade, é escolher não dar o amor que sobra depois que você cansou do trabalho, depois que deu atenção para o celular, depois que fez tudo o que tinha que fazer. É escolher dar o seu melhor para o que realmente importa. Mas Salomão não para por aí. Ele diz algo que muita gente interpreta errado. Tudo o que as suas mãos se dispuserem a fazer, faça-o com toda a sua força. Parece que ele está contradizendo tudo o que falou sobre não se matar de trabalhar, né? Mas não é isso. Ele está dizendo que quando você for fazer algo, faça com presença total. Não faça pela metade enquanto sua mente está em outro lugar. Faça com intenção, com atenção, com amor. É a diferença entre trabalhar como um robô e trabalhar como um artesão. O robô faz porque tem que fazer. Ele odeia cada segundo. Está sempre olhando o relógio, esperando o dia acabar. O artesão faz porque escolhe fazer. Ele encontra significado no processo, não só no resultado. Ele vê beleza no trabalho bem feito, mesmo que seja algo simples. Tem gente que varre rua e faz isso com dignidade, com capricho. Tem gente que é CEO e odeia o que faz. A questão não é o tipo de trabalho. A questão é sua atitude em relação ao trabalho. Salomão está dizendo: se você vai passar 1/3 da sua vida trabalhando, pelo menos encontre uma forma de não odiar isso. Encontre propósito no que faz. Ou mude o que faz. Mas aqui está o segredo que ninguém conta. Você não encontra propósito. Você cria propósito. Você decide que aquilo importa. Você pode lavar louça com raiva, pensando que saco, tenho que lavar louça de novo. Ou você pode lavar louça conscientemente, sentindo a água, vendo a louça ficando limpa, sabendo que está criando ordem e limpeza na sua casa. Mesma atividade, experiência completamente diferente. Salomão chegou numa encruzilhada que todo mundo enfrenta em algum momento. Como lidar com a injustiça? Ele escreveu algo perturbador. Vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia impiedade. Traduzindo, ele olhou para o mundo e viu que os sistemas que deveriam proteger as pessoas e fazer justiça estavam corrompidos. Juízes aceitando suborno, poderosos esmagando os fracos, inocentes sofrendo enquanto culpados prosperavam. E isso não mudou nada em 3.000 anos. Você liga a TV e vê políticos corruptos ficando ricos, enquanto gente honesta mal consegue pagar as contas. Você vê criminosos soltos por tecnicalidades legais, enquanto pessoas que cometeram erros pequenos apodrecem na cadeia. Você vê empresas destruindo o meio ambiente e ficando impunes enquanto o cara que roubou comida para a família é punido. O mundo está quebrado. Sempre esteve. Salomão poderia ter ficado amargo com isso. Poderia ter virado cínico, pensando, já que o mundo é injusto, vou ser injusto também. Vou levar vantagem em tudo. Muita gente faz isso. Pensa, se todo mundo rouba, por que eu vou ser otário de ser honesto? Mas ele não foi por esse caminho. Ele entendeu algo mais profundo. A injustiça externa não precisa criar injustiça interna. Você não controla o mundo, mas controla quem você escolhe ser nele. Ele diz, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem, mesmo assim sei que irá melhor para os que temem a Deus. Calma.
Antes de você pensar que isso é papo religioso desconectado da realidade, deixa eu traduzir. O que ele está dizendo é que existe algo em viver com integridade que te protege internamente, independente do que acontece externamente. A pessoa corrupta pode ter dinheiro, poder, sucesso aparente, mas ela não tem paz. Você já conheceu alguém que ganhou dinheiro de forma desonesta? Tipo, roubou, enganou, passou a perna em alguém? Olha bem para essa pessoa. Ela pode estar rindo por fora, mas por dentro ela está sempre olhando para trás, sempre com medo de ser descoberta, sempre desconfiando dos outros, porque ela sabe que se ela é capaz de trair, os outros também são. Ela nunca relaxa de verdade, nunca tem paz de verdade. Agora olha alguém que vive com integridade, que dorme tranquilo porque não deve nada para ninguém, que não precisa lembrar de mentiras que contou porque só falou a verdade, que não precisa esconder nada porque não tem nada a esconder. Essa pessoa pode ter menos dinheiro, menos poder, menos reconhecimento, mas ela tem algo que dinheiro não compra: paz interior. E Salomão percebeu que isso vale mais que ouro. Mas tem outro lado dessa moeda. Salomão também viu pessoas boas sofrendo. Ele escreve: há justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso é real. Tem gente honesta passando dificuldade. Tem gente bondosa sendo traída. Tem gente que faz tudo certo e ainda assim a vida bate forte. Como lidar com isso sem perder a fé na humanidade? A resposta de Salomão é brutal na sua honestidade. Ele não tenta dourar a pílula. Ele não vem com aquele papo de que tudo acontece por uma razão ou que no final tudo se resolve. Ele simplesmente diz: isso também é absurdo. Ele admite que não tem explicação, que às vezes a vida é injusta mesmo e ponto. Mas aqui está o pulo do gato. Reconhecer que a vida é injusta não significa desistir dela. Significa ajustar suas expectativas. Você sofre menos quando para de esperar que o mundo seja justo. Quando você aceita que coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins, você para de ficar chocado, indignado e revoltado toda vez que isso acontece. Você não fica mais amargo. Você simplesmente reconhece. É assim que o mundo funciona. Agora, sabendo disso, como eu escolho viver? E aqui Salomão dá o golpe de mestre. Ele diz que mesmo sabendo que a vida é injusta, mesmo sabendo que o esforço nem sempre traz resultado, mesmo sabendo que você pode fazer tudo certo e ainda assim dar errado, ainda assim vale a pena viver bem. Por quê? Porque a alternativa é pior. A alternativa é viver mal, amargurado, cínico, revoltado, e isso te destrói por dentro mais rápido que qualquer injustiça externa. Ele escreve: vi ainda debaixo do sol que a corrida não é dos velozes, nem dos valentes a batalha, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e o acaso sobrevêm a todos eles. Essa frase mudou minha vida quando eu entendi de verdade. Ele está dizendo que não existe garantia de nada. Você pode ser o mais rápido e perder a corrida. Pode ser o mais forte e perder a batalha. Pode ser o mais inteligente e passar fome. Por quê? Porque existe um fator que ninguém controla, o acaso, sorte, timing, circunstâncias. Você pode fazer tudo certo e estar no lugar errado na hora errada. Pode ter um talento incrível, mas nunca ser descoberto. Pode trabalhar duro a vida inteira e uma crise econômica destruir tudo que você construiu. Isso não é motivacional, eu sei, mas é real. E aceitar essa realidade te liberta de uma pressão enorme. Porque se você não controla o resultado, você para de se torturar quando as coisas dão errado. Você para de se culpar por coisas que estavam fora do seu controle. Você para de achar que é um fracasso porque não alcançou o que planejou. Você simplesmente reconhece: eu fiz minha parte, o resto não dependia de mim, e isso traz uma paz absurda. Mas atenção,
Isso não é desculpa para não se esforçar. Salomão não está dizendo não tenta nada, porque pode dar errado mesmo. Ele está dizendo, faz o seu melhor, mas não coloca a tua paz de espírito dependendo do resultado. É diferente, muito diferente. É fazer com excelência, mas sem apego neurótico ao resultado. É plantar a semente, regar, cuidar, mas aceitar que você não controla se vai germinar, se vai dar fruto, se vai vir uma tempestade e destruir tudo. O fazendeiro planta mesmo sabendo que pode vir seca. O empreendedor investe mesmo sabendo que pode falir. O artista cria mesmo sabendo que pode não ser reconhecido. Por quê? Porque o processo em si já tem valor. Porque se envolver com algo maior que você já traz significado. Porque fazer sua parte, independente do resultado, já é uma vitória. Salomão viu isso tudo. Viu que a vida é incerta, injusta, imprevisível, e mesmo assim escolheu viver plenamente. Escolheu apreciar os momentos bons. Escolheu trabalhar com propósito. Escolheu amar mesmo sabendo que podia perder. Escolheu viver mesmo sabendo que ia morrer. E essa escolha, essa coragem de viver plenamente num mundo imperfeito, é o antídoto contra o vazio. Agora vem a parte que separa quem realmente entendeu Salomão de quem só leu por cima. Ele fala sobre sabedoria, mas não aquela sabedoria de livro de autoajuda. Ele fala de algo mais profundo e mais prático ao mesmo tempo. Ele conta uma história. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Um rei poderoso marchou contra ela, cercou-a e construiu grandes obras de cerco. Vivia naquela cidade um homem pobre, porém sábio, que livrou a cidade por sua sabedoria. Todavia, ninguém se lembrou daquele homem pobre. Pensa no absurdo disso. Um cara salva uma cidade inteira, usa sua inteligência, sua criatividade, sua sabedoria para evitar uma tragédia. E depois, ninguém lembra dele. Por quê? Porque ele era pobre, porque ele não tinha status, porque a sociedade só valoriza quem tem dinheiro, poder ou fama. A contribuição real dele foi esquecida, porque ele não se encaixava no padrão do que a sociedade considera importante. Isso acontece todo dia. Tem gente fazendo trabalho essencial que ninguém valoriza. A mulher que limpa o hospital e salva vidas evitando infecções. O professor que muda o futuro de uma criança, mas ganha uma miséria. O cuidador que passa dias com idosos, dando dignidade nos últimos momentos de vida. Essas pessoas estão fazendo a diferença real, mas a sociedade mal enxerga elas. Enquanto isso, influencer fazendo dancinha no TikTok ganha milhões. Salomão viu essa inversão de valores e disse: a sabedoria do pobre é desprezada e ninguém lhe dá ouvidos. Mas ele não parou aí. Ele não ficou só reclamando da injustiça. Ele tirou uma lição. Não viva para ser reconhecido. Não faça as coisas esperando aplausos. Faça porque é certo fazer. Faça porque adiciona valor. Faça porque torna você uma pessoa melhor. O reconhecimento externo é instável, imprevisível e vazio. O reconhecimento interno é permanente. Tem uma diferença enorme entre autoestima e necessidade de validação. Autoestima é quando você sabe seu valor independente do que os outros pensam. Necessidade de validação é quando você depende da opinião alheia para se sentir bem. A pessoa com autoestima pode receber crítica e não desmoronar. Pode não ser elogiada e continuar firme. A pessoa que precisa de validação vive numa montanha-russa emocional, subindo quando é elogiada e despencando quando é criticada. Salomão está te ensinando a construir autoestima real. Ele diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Traduzindo, é melhor alguém inteligente te criticar de forma construtiva do que um bando de idiotas te elogiando. Porque o elogio vazio não te faz crescer. A crítica construtiva, mesmo doendo, te mostra onde você pode melhorar.
Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas foge de crítica. Elas se cercam só de gente que concorda com elas, que alimenta o ego delas, que nunca questiona nada. Vivem numa bolha de confirmação onde tudo que elas pensam é genial e tudo que elas fazem é perfeito. E aí param de crescer, param de evoluir, ficam estagnadas numa versão inferior de si mesmas, porque ninguém ao redor tem coragem de falar a verdade. Salomão viu isso nos seus conselheiros. Ele tinha um monte de gente ao redor dele dizendo sim, Senhor, para tudo. Ninguém questionava, ninguém desafiava, e isso é perigoso. Os líderes mais desconectados da realidade são aqueles que se cercam só de bajuladores. Eles vão tomando decisões cada vez piores porque ninguém aponta os erros. E quando finalmente dá errado, todo mundo desaparece. Agora olha essa. O sábio tem olhos na cabeça, mas o tolo anda em trevas. Parece meio óbvio, todo mundo tem olhos na cabeça, né? Mas o que ele está dizendo é que o sábio enxerga onde está pisando. Ele pensa antes de agir. Ele considera as consequências. O tolo age por impulso, sem pensar, e depois se surpreende quando dá errado. Nossa, como isso aconteceu? Aconteceu porque você não parou para pensar. A impulsividade está destruindo pessoas. Compra por impulso e depois se afoga em dívidas. Casa por impulso e depois percebe que não conhecia a pessoa. Posta por impulso e depois o print volta para te assombrar. Manda mensagem por impulso e depois se arrepende. A tecnologia piorou isso, porque tudo acontece rápido demais. Você não tem tempo de processar, de refletir. É tudo instantâneo. E instantâneo não combina com sabedoria. Sabedoria precisa de pausa, precisa de tempo para pensar, precisa de espaço entre o estímulo e a resposta. Mas a gente vive num mundo que não permite isso. Você recebe uma mensagem e sente pressão para responder já. Alguém te provoca e você sente vontade de responder na hora. Surge uma oportunidade e você sente que precisa decidir imediatamente, senão perde. E nessa pressa, nessa pressão constante, você toma decisões ruins. Salomão aconselha, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Raiva todo mundo sente, isso é humano. Mas ficar remoendo raiva, deixar ela te consumir, agir baseado nela, isso é burrice, porque decisões tomadas com raiva sempre são ruins, sempre. Você fala coisas que não deveria, faz coisas que vai se arrepender, queima pontes que precisava manter. Tem gente que perdeu emprego por mandar mensagem com raiva para o chefe. Tem gente que destruiu o casamento por falar coisas terríveis num momento de raiva. Tem gente que perdeu amigos de anos por causa de uma briga boba. E depois vem o arrependimento. Mas já era, você não volta no tempo. Aquela mensagem foi enviada, aquela palavra foi dita, aquele dano foi causado. Por isso, Salomão insiste tanto em autocontrole. Ele diz, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Pensa nisso, é mais difícil controlar suas emoções do que conquistar uma cidade inteira. Porque conquistar uma cidade é uma batalha externa. Controlar suas emoções é uma batalha interna. E a batalha interna é sempre mais difícil. Todo mundo quer parecer forte por fora. Corpo musculoso, postura dominante, voz firme. Mas quantas dessas pessoas são fortes por dentro? Quantas conseguem controlar a ansiedade, gerenciar a raiva, lidar com a tristeza de forma saudável? Força real não é física, força real é emocional. É conseguir manter a calma quando tudo está pegando fogo. É conseguir responder com sabedoria quando te provocam. É conseguir escolher a resposta certa em vez da resposta fácil. E aqui está o último ponto sobre sabedoria que Salomão deixa claro. Sabedoria não é questão de idade. Tem velho burro e tem jovem sábio. Ele diz, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei velho e tolo, que já não aceita repreensão. A questão não é quantos anos você viveu. A questão
É o que você aprendeu com esses anos. Tem gente de 60 anos repetindo os mesmos erros de quando tinha 20. Não aprendeu nada. Não cresceu nada. Chegamos no ponto crucial. Depois de toda essa jornada observando a vida, Salomão finalmente entrega o antídoto completo contra o vazio. E é aqui que muita gente tropeça, porque esperavam algo grandioso, algo complexo, algo que exigisse sacrifícios heróicos. Mas a resposta é tão simples que parece decepcionante à primeira vista. Ele resume tudo em uma frase: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Calma, antes de você desligar pensando que virou sermão religioso, deixa eu destrinchar o que isso realmente significa. Temer a Deus não é ter medo de um velho barbudo no céu que vai te castigar. É ter reverência pela vida, pelo mistério, pela existência. É reconhecer que você não é o centro do universo, que existe algo maior que você não controla tudo. E, paradoxalmente, é justamente quando você aceita que não controla tudo que você finalmente encontra paz. Guardar os mandamentos não é sobre seguir regras religiosas cegamente, é sobre viver com princípios, é sobre ter um norte moral que guia suas decisões, é sobre não fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. É sobre ter limites, ter integridade, ter um código de conduta que você não negocia mesmo quando ninguém está olhando. Porque no final, a pessoa com quem você tem que conviver 24 horas por dia é você mesmo. E você não consegue fugir de você. Salomão viu isso depois de ter feito tudo. Depois de ter experimentado todos os prazeres, depois de ter conquistado todas as conquistas. Ele percebeu que nada disso preencheu o vazio, porque o vazio não estava fora dele, estava dentro. E coisas externas não preenchem vazios internos. É como tentar matar sede bebendo água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. O vazio existencial que as pessoas sentem não é falta de coisas, é falta de conexão. Conexão com algo maior. Conexão com propósito, conexão com significado. E você só encontra isso quando para de viver no piloto automático, quando para de só reagir aos estímulos externos, quando para de viver como um robô programado pela sociedade e começa a viver intencionalmente. Salomão descobriu que viver intencionalmente tem 3 pilares: gratidão, presença e propósito. Gratidão pelo que você já tem, em vez de ansiedade pelo que você não tem. Presença no momento atual, em vez de viver no passado ou no futuro. Propósito no que você faz, em vez de só ir empurrando a vida com a barriga. Esses 3 pilares transformam completamente a experiência de estar vivo. Pensa em gratidão. Quando foi a última vez que você parou e realmente sentiu gratidão por estar vivo? Por ter um corpo que funciona, por ter comida na mesa, por ter um teto sobre a cabeça? A gente acha isso tudo óbvio, garantido. Mas não é. Tem gente morrendo de fome agora, tem gente morando na rua agora, tem gente em cama de hospital rezando para ter mais um dia. E você, que tem saúde, tem casa, tem comida, está reclamando porque o Wi-Fi está lento. A gratidão não é sobre negar problemas, é sobre não perder a perspectiva, é sobre reconhecer que mesmo com problemas, mesmo com desafios, você ainda tem muito. E quando você reconhece isso, quando você sente isso de verdade, o vazio começa a diminuir. Porque você percebe que sua vida já está cheia, você só não estava prestando atenção. Agora, presença. Salomão insiste tanto nisso porque percebeu que a maioria das pessoas nunca está onde está. O corpo está num lugar, a mente está em outro. Você está jantando com a família, mas pensando no trabalho. Está no trabalho, mas pensando nas contas. Está tentando dormir, mas pensando em tudo que precisa fazer amanhã. Você nunca está plenamente em lugar nenhum. E isso te desgasta, te esgota, te deixa vazio.
Quando você aprende a estar presente, tudo muda. Aquele café da manhã vira uma experiência, aquela conversa vira conexão real, aquele trabalho vira envolvimento genuíno. Você não está mais só passando pela vida, você está vivendo ela. E viver é completamente diferente de só existir. Tem gente que existe há 50 anos, mas nunca viveu de verdade. Só passou pelos movimentos, no automático, sem nunca estar realmente presente. E propósito, esse é o grande. Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, descobriu algo poderoso. As pessoas que tinham um propósito, um motivo para viver, sobreviviam mais tempo mesmo nas condições mais horríveis. Ele escreveu um livro sobre isso chamado Em Busca de Sentido. E a conclusão é a mesma de Salomão. O ser humano consegue suportar quase qualquer como, desde que tenha um porquê. Qual é o seu porquê? Porque você acorda todo dia e não me vem com para trabalhar ou para pagar as contas. Isso não é propósito, é sobrevivência. Propósito é algo que vai além de você. É contribuir com algo. É deixar o mundo um pouco melhor do que você encontrou. É fazer diferença na vida de alguém. É criar algo que vai existir depois que você morrer. É plantar árvores cuja sombra você nunca vai desfrutar. Salomão percebeu que tudo que ele construiu, todo o seu império, ia desaparecer. Mas as palavras que ele escreveu, essas estão aí há 3.000 anos mudando vidas. Ele não sabia disso na época. Ele só escreveu porque sentiu que precisava. Ele compartilhou a sabedoria dele porque achou que poderia ajudar alguém. E ajudou. Ajuda até hoje. Esse é o poder do propósito que transcende você. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Você só precisa mudar o mundo de alguém. Pode ser seu filho, seu aluno, seu funcionário, um estranho na internet. Não importa a escala. Importa a intenção. Importa saber que sua existência fez alguma diferença, que você não só consumiu recursos e ocupou espaço, que você contribuiu, que você importou. E aqui está a sacada final. Quando você vive com gratidão, presença e propósito, você não precisa mais de validação externa. Você não precisa mais impressionar ninguém. Você não precisa mais provar nada. Porque você já sabe quem você é e o que você representa. Você tem paz interior. E essa paz não pode ser tirada de você por circunstâncias externas. Podem te tirar o dinheiro, podem te tirar a fama, podem te tirar o sucesso, mas não podem te tirar quem você é por dentro. Não podem te tirar seus princípios. Não podem te tirar sua capacidade de amar, de criar, de contribuir. Isso ninguém tira. Isso é seu. E quando você entende isso, você se torna inabalável. Não porque nada te afeta, mas porque você tem uma fundação sólida que aguenta os terremotos da vida. Salomão termina o livro dizendo: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Não importa se ninguém viu. Não importa se ninguém reconheceu. Não importa se você não foi recompensado agora. O que você faz importa. Quem você é importa. E no final das contas, no balanço final da sua vida, o que vai contar não é o que você acumulou, mas quem você se tornou e como você tratou as pessoas. Então aqui estamos. Depois de toda essa jornada com Salomão, depois de olhar para o vazio, para o absurdo, para as injustiças e para as limitações da vida, você tem uma escolha a fazer. Porque no final, tudo se resume à escolha. Você não escolhe as circunstâncias, não escolhe onde nasceu, para qual família, com que oportunidades ou dificuldades, mas você escolhe como responder a tudo isso. E essa escolha define tudo. Você pode escolher viver na amargura, remoendo injustiças, reclamando do que não tem, invejando o que os outros têm. Muita gente faz isso. Passa a vida inteira como vítima das circunstâncias, como refém do passado, como prisioneira das próprias desculpas. E no final,
Quando chega a hora de prestar contas com a vida, percebe que desperdiçou o tempo todo esperando condições perfeitas que nunca chegaram. Ou você pode escolher o que Salomão escolheu depois de ver tudo. Viver plenamente dentro das limitações. Aceitar que a vida é imperfeita, mas mesmo assim bela. Reconhecer que você vai morrer, mas escolher viver enquanto está vivo. Entender que não controla quase nada, mas pode controlar suas atitudes. Essa é a sabedoria real. Não é escapar da realidade, é abraçar a realidade e ainda assim escolher o melhor. Deixa eu ser bem direto aqui. O vazio que você sente não vai embora quando você comprar aquela coisa que quer. Não vai embora quando você conseguir aquela promoção. Não vai embora quando você emagrecer, quando você casar, quando você ter filhos, quando você se aposentar. Porque o vazio não está na ausência de coisas, está na ausência de significado. E significado não se compra, não se conquista, se cria. Todos os dias, em cada escolha, em cada ação. Você cria significado quando escolhe ser gentil com alguém que não merece. Quando escolhe ser honesto, mesmo podendo mentir e se dar bem. Quando escolhe estar presente com quem você ama, em vez de estar distraído. Quando escolhe fazer seu trabalho com excelência, mesmo que ninguém esteja olhando. Quando escolhe perdoar, em vez de guardar rancor. Quando escolhe crescer em vez de ficar estagnado. Essas escolhas pequenas, feitas consistentemente, constroem uma vida com peso, com substância, com significado. Salomão viveu no extremo. Ele teve tudo. E descobriu que tudo não é nada se você não tem o essencial. E o essencial é conexão. Conexão com algo maior que você. Conexão consigo mesmo. Conexão com as pessoas ao seu redor. Conexão com o momento presente. Sem isso, você pode ter o mundo inteiro e ainda se sentir vazio. Com isso, você pode ter muito pouco e ainda se sentir completo. Olha para sua vida agora, de verdade. Não a vida que você mostra no Instagram, a vida real. Você está vivendo ou só existindo? Você está presente ou só passando pelos movimentos? Você tem propósito ou só está ocupado? Porque tem uma diferença enorme entre estar ocupado e estar vivo. Ocupado qualquer um fica, preenche a agenda, corre para lá e para cá, não tem um minuto livre. Mas no final do dia, no final da semana, no final do ano, quando você olha para trás, o que realmente ficou? O que realmente importou? A resposta de Salomão é clara. Importam os momentos de conexão real. Importa a refeição que você saboreou com gratidão. Importa a conversa profunda que você teve. Importa o trabalho que você fez com amor. Importa a pessoa que você ajudou sem esperar nada em troca. Importa a mudança interna que você fez, mesmo quando ninguém estava vendo. Essas coisas não aparecem no currículo, não dão troféu, não rendem likes, mas constroem uma vida que vale a pena ser vivida. E aqui está o convite final. Comece hoje. Não espera segunda-feira. Não espera ano novo. Não espera condições perfeitas. Começa agora. Escolhe uma coisa só, que você vai fazer diferente. Pode ser agradecer por 3 coisas todo dia antes de dormir. Pode ser largar o celular e ter uma conversa de verdade com alguém que você ama. Pode ser fazer seu trabalho hoje como se fosse a última vez, dando o melhor que você tem. Pode ser perdoar alguém que te machucou e se libertar desse peso. Uma coisa, só uma, mas faça, porque sabedoria sem ação não é sabedoria, é só informação. E informação todo mundo tem. O mundo está cheio de gente que sabe o que deveria fazer, mas não faz. Que sabe que deveria ser grato, mas vive reclamando. Que sabe que deveria estar presente, mas vive distraído. Que sabe que deveria amar mais, mas escolhe criticar. Conhecimento sem transformação não vale nada. Salomão não escreveu Eclesiastes para entreter você.
Ele escreveu para acordar você, para chacoalhar você, para te tirar do piloto automático e te fazer pensar: espera aí, o que eu estou fazendo com minha vida? E se você chegou até aqui, se você ouviu tudo isso, agora você tem uma responsabilidade, porque agora você sabe. Você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais usar ignorância como desculpa. Você sabe que acumular coisas não vai te preencher. Sabe que adiar a vida não funciona. Sabe que viver no automático te deixa vazio. Sabe que relacionamentos importam mais que conquistas. Sabe que presença vale mais que produtividade. Sabe que significado não se encontra, se cria. Sabe tudo isso. E agora, o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque o antídoto de Salomão contra o vazio da vida não é uma pílula que você toma uma vez e pronto. É uma escolha que você faz todos os dias. Escolhe gratidão em vez de reclamação. Escolhe presença em vez de distração. Escolhe propósito em vez de só passar o tempo. Escolhe conexão em vez de isolamento. Escolhe crescimento em vez de conforto. Escolhe vida em vez de só sobrevivência. E quando você faz essas escolhas consistentemente, algo mágico acontece. O vazio começa a diminuir, não porque sua vida ficou perfeita, mas porque você mudou sua relação com a vida. Você parou de pedir para a vida te preencher e começou a preencher a vida. Você parou de ser consumidor e virou criador. Criador de significado, criador de momentos, criador da sua própria experiência. Isso é o que Salomão descobriu. Isso é o que ele está te passando através de 3.000 anos. A vida é curta, a vida é frágil, a vida é incerta. Mas a vida também é um presente. E você pode aceitar esse presente com as duas mãos, ou pode desperdiçá-lo esperando um presente melhor que nunca vai chegar. A escolha é sua. Sempre foi, sempre será. Então escolhe bem. Escolhe sabiamente, escolhe viver de verdade enquanto você ainda tem tempo, porque um dia o tempo acaba, e quando acabar, a única coisa que vai importar é: você viveu, você amou, você importou, você fez diferença, você foi fiel a quem você realmente é? Se a resposta for sim, então você entendeu, Salomão. Você entendeu o antídoto, e você está livre do vazio. Não porque tem tudo, mas porque você é completo com o que tem. E isso, no final das contas, é tudo que qualquer ser humano realmente precisa. Amém. Se isso tocou você, se isso mudou algo em você, deixa um like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve para continuar nessa jornada de viver com mais propósito e menos vazio.